Qual é a diferença entre ética e moral em empresa? No mundo do empreendedorismo, onde as decisões difíceis e complexas são tomadas diariamente, compreender a diferença entre ética e moral é crucial. Esses conceitos não apenas influenciam as ações dos empreendedores, mas também moldam a cultura e o sucesso dos seus negócios. No entanto, muitos profissionais costumam confundir ou entender esses termos de forma errada, o que pode trazer grandes problemas e prejuízos. Justamente por isso que vamos explicar aqui o significado de ética e moral, a relação entre esses termos e por que são tão importantes em todos os tipos de negócios, tudo isso de forma prática e com exemplos. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos explicar os seguintes pontos: o que é ética, o que é moral, qual a relação entre elas, por que trabalhar no seu negócio fará toda a diferença. Então, vamos lá. 1. O que é ética? A ética é um conjunto de princípios que orientam o comportamento humano, definindo o que é considerado certo ou errado, justo ou injusto, por exemplo. Ela se baseia em valores universais como honestidade, respeito, justiça e responsabilidade. A ética direciona as escolhas e ações das pessoas. Muitas vezes, reflete o caráter e a integridade de cada pessoa. Logo, podemos dizer que, resumidamente, a ética profissional se refere ao conjunto de valores morais e padrões culturais considerados aceitáveis no ambiente empresarial. Ainda, considerando dentro de uma cultura organizacional colaborativa, é muito importante respeitar as normas de conduta, o ambiente de trabalho e todas as pessoas envolvidas. Em outras palavras, a ética profissional abrange os princípios que guiam o comportamento de indivíduos ou grupos no contexto empresarial, garantindo assim uma prática organizacional honesta, respeitosa, coesa e justa. Internamente, cada empresa possui um código de conduta de ética, que orienta as ações dos seus colaboradores. Dessa forma, estabelece-se as expectativas de comportamento no dia a dia. Ao mesmo tempo, a ética profissional de cada pessoa define a maneira como ela lida com sua profissão e seus colegas de trabalho. Ou seja, cada indivíduo age de acordo com suas próprias características, atribuindo diferentes níveis de importância aos aspectos éticos. Como resultado, a ética profissional promove um comportamento consistente entre os profissionais, e isso acaba criando um ambiente de respeito e harmonia no ambiente de trabalho. Assim, ela protege os profissionais de possíveis situações desconfortáveis e de pressões que envolvam conflitos de interesse. Além disso, é capaz de impedir que os profissionais tenham vantagens indevidas. 2. O que é moral? A moral se reflete às normas e valores estabelecidos por uma sociedade, cultura ou grupo específico de pessoas, determinando o que é considerado aceitável ou inaceitável dentro desse contexto. Ou seja, ela é moldada por fatores como tradições, religião, educação e experiências culturais, variando significativamente de uma comunidade para outra. Além disso, a moral influencia as crenças e comportamentos individuais, assim como as normas sociais e as leis estabelecidas. 3. Qual a relação entre ética e moral? Ética e moral são intrinsecamente relacionadas, mas não são sinônimas. Enquanto a ética busca princípios universais de conduta, a moral é mais contextual, refletindo as normas e valores de uma sociedade específica. Em outras palavras, a ética pode ser considerada como um conjunto de princípios ideais que guiam o comportamento humano, enquanto a moral é a expressão prática desses princípios em um contexto mais cultural ou social específico, por exemplo. E para tentar deixar mais claro, vamos usar um exemplo aqui. Ética. Imagine um empreendedor ou empreendedora que decide recusar uma oportunidade de negócio lucrativa que envolve práticas comerciais questionáveis. Assim, opta por manter a integridade de sua empresa e seus valores éticos, mesmo que isso signifique sacrificar lucros a curto prazo. Moral. Imagine uma empresa onde a cultura organizacional valoriza a meritocracia e reconhece a importância de promover colaboradores com base em suas habilidades, competências e desempenho, em vez de favorecer relacionamentos pessoais ou nepotismo. Nesse contexto, uma colaboradora A tem se destacado consistentemente em seu trabalho. Ela demonstrou habilidades excepcionais, liderança eficaz e contribuições significativas para o sucesso de equipe da empresa como um todo. Seu desempenho é reconhecido por seus colegas e supervisores, e ela recebe o feedback positivo em avaliações regulares de desempenho. Por outro lado, o colaborador B, embora tenha uma relação muito boa com a gerência, não apresenta o mesmo nível de desempenho que a colaboradora A.
Ele realiza suas tarefas de maneira adequada, mas não demonstra iniciativa, criatividade ou habilidades de liderança, como a colaboradora A. Desse modo, quando surge uma oportunidade de promoção para um cargo de liderança na equipe, a empresa enfrenta uma decisão importante. Assim, os gestores têm duas opções: promover a colaboradora A com base em seu mérito e competência, reconhecendo suas habilidades e contribuições excepcionais, ou promover o colaborador B, devido a relacionamentos pessoais com a gerência, mesmo que ele não seja claramente mais qualificado e adequado para o cargo. Logo, a empresa decide optar pela primeira opção e promover a colaboradora A com base em seu mérito e competência. Assim, a empresa reforça sua cultura de moralidade e justiça no local de trabalho. Como resultado, isso não apenas recompensa o esforço individual, mas também contribui para um ambiente de trabalho mais justo, motivador e produtivo, no qual os colaboradores se sentem valorizados e incentivados a alcançar seu pleno potencial. 4. Por que a ética e moral são importantes nos negócios e no trabalho? Para os empreendedores e profissionais que desejam montar seu próprio negócio, a ética e moral desempenham um papel fundamental em diversas áreas, como, por exemplo, reputação e credibilidade. A conduta ética e moralmente responsável constrói uma reputação sólida para o negócio, gerando confiança e lealdade entre clientes, colaboradores e parceiros comerciais. Relações interpessoais. Praticar a ética e a moral no ambiente de trabalho promove um ambiente saudável e colaborativo, baseado no respeito mútuo e na confiança entre os membros da equipe. Assim, o relacionamento entre os colaboradores será sempre baseado em respeito e compreensão. Tomada de decisão. Considerar os aspectos éticos e morais ao tomar decisões empresariais ajuda a evitar práticas antiéticas, reduzindo o risco de escândalos, litígios e dano à reputação da empresa. Sustentabilidade e responsabilidade social. Empresas éticas e moralmente responsáveis tendem a adotar práticas sustentáveis e contribuir para o bem-estar da comunidade, demonstrando um compromisso com a responsabilidade social corporativa. Bom ambiente de trabalho. Do mesmo modo, trabalhando bem a ética e a moral em todos os momentos e situações, será possível criar e manter um bom ambiente de trabalho, o que aumenta a motivação, produtividade e a entrega de resultados também. Enfim, viu como a ética e a moral são pilares fundamentais para o sucesso sustentável nos negócios e no trabalho? Ao compreender as distinções entre esses dois conceitos e incorporá-los à cultura e às práticas de negócio, os empreendedores podem construir projetos sólidos, confiáveis e socialmente responsáveis. Além disso, ao tomar decisões éticas e morais, eles contribuem para uma sociedade mais justa e sustentável. E se faltou algo sobre este assunto que ache muito importante também, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E só para recapitular o que falamos aqui, o que é ética, o que é moral, qual a relação entre elas e por que trabalhar no seu negócio fará toda a diferença. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.